Os bastidores dos leilões judiciais e extrajudiciais. Hoje eu trouxe aqui a Mayara e o Felipe, são dois advogados aqui do escritório, e eles são responsáveis por comandar a equipe de análise de estudo prévio. É a análise dos estudos, são estudos de viabilidade jurídica para saber se a gente dá positivo ou negativo para os nossos clientes participarem dos leilões. Então, como primeiro são as mulheres, eu vou perguntar para a Mayara quais são as principais nulidades que você verifica para não indicar uma arrematação e por que às vezes você indica a arrematação positiva? Quais são os requisitos? A grande maioria dos pareceres negativos que a gente dá quando a gente faz esse estudo de viabilidade tem relação com a pendência de intimação de alguns personagens que não podem deixar de ser intimados quando se trata de leilão judiciário. Aqui eu estou falando das arrematações judiciais. Por exemplo, os coproprietários do imóvel, o credor fiduciário, o credor hipotecário. Esses personagens, eles têm direitos sobre o imóvel. Por exemplo, o direito de exercer a preferência na aquisição daquele bem. Então, eles precisam ser intimados das datas do leilão para que esse exercício seja possível. Se a arrematação acontece e esses personagens eles não foram intimados para o exercício desse direito, eles podem vir a postular isso posteriormente, essa arrematação que aconteceu, que já está em andamento, pode acabar até sendo anulada. Então, como a gente não quer que isso ocorra de maneira nenhuma, a gente faz essa análise, a gente vê se todos esses personagens que são obrigatoriamente pelos termos do Código de Processo Civil, se eles foram de fato intimados. Para dar certeza, a garantia de que a gente não vai ser prejudicado, o eventual arrematante não vai ser prejudicado em virtude da ausência de intimação desses personagens. Você falou também, Rafael, quando a gente dá um negativo em virtude dos débitos do imóvel. Foi isso. Muitas vezes o arrematante, muitas vezes consta no edital que o arrematante ele vai responder por débitos daquele imóvel. Isso aí, geralmente, isso quando ocorre, são os leilões extrajudiciais, principalmente da Caixa. Principalmente a Caixa. Os leilões judiciais não são dessa forma. Né? Bradesco tem feito muito isso agora também. Então, assim, a regra dos leilões judiciais é que todas as dívidas serão pagas com o valor da própria arrematação. Aí muita gente pergunta, mas se ele tiver 500 mil de dívida de condomínio e você arrematar o imóvel por 200 mil reais, como é que fica essa situação? Os 300 mil que não vão ser quitados com o valor da arrematação. Aí depende do que consta no edital ou alguma decisão pretérita do processo. Exemplo, se não constar o valor do débito no edital e constar que a arrematação vai ser feita na forma do artigo 908 do Código de Processo Civil, significa que o arrematante não responde por nenhum débito, mesmo que o débito de condomínio, que é aderente ao imóvel, seja vinculado. O que sobejar, o valor que não culpar com a arrematação, terá que ser perseguido do antigo proprietário. Mas tem casos em que o valor do débito está descrito no edital e não tem nenhuma ressalva de não pagamento dos débitos. Nesse caso, aí sim, o STJ entende que o arrematante será responsável. Acontecendo essa situação, que é caso a caso, a gente não recomenda a arrematação do imóvel de forma alguma, porque a gente pode colocar o nosso cliente em risco, e não é isso, obviamente, que a gente quer, porque a gente quer que todo mundo seja bastante felizes com as arrematações que faz aqui no escritório. Ô, Rafael, perdão, te interrompendo, mas primeiro, um prazer estar falando com a nossa audiência aqui. Uma situação que eu vejo bastante acontecendo, que são os casos do leilão extrajudicial, que muitas vezes não tem o número da inscrição do IPTU, e, por exemplo, a Caixa, como nós falamos, e Bradesco, Santander, enfim, seja lá a instituição bancária que for, não disponibiliza nem no edital e nem na matrícula. Às vezes é uma matrícula muito antiga e a gente não consegue o número da inscrição para levantar os débitos de IPTU, que muitas das vezes são assumidos pelo arrematante. Isso nos extrajudiciais. No extrajudicial, isso. E os débitos de condomínio também. E a gente encontra uma certa dificuldade
para levantar esses débitos e acaba a gente dando um parecer negativo porque não conseguimos saber o valor do débito, tanto de IPTU quanto de condomínio. Isso a gente encontra uma dificuldade, às vezes a própria administradora do imóvel, enfim, Isso não que eu ia quer falar. repassar o valor, então... É porque às vezes a gente encontra a administradora para perguntar o valor do condomínio, a administradora, pelo fato de nós não sermos os proprietários nem detetores de nenhum direito sobre a propriedade, não quer passar essa informação. Então, aí no edital, isso acontece muito nos leilões da Caixa, ele falou do Bradesco, tem acontecido. Aí o que a gente faz? A gente, infelizmente, tem que dar negativo para o nosso cliente, que a gente não sabe o tamanho da dívida. Então, assim, no escuro não tem... A gente não vai colocar o cliente para arrematar no escuro, né? Ele vai assumir, por exemplo, um imóvel de 300 mil na arrematação. Se a gente der no escuro, vai ver que deve mais 300 de condomínio e IPTU, então fica inviável para o nosso cliente, a gente acaba dando negativo. Mas tem muita gente que fala assim, mas eu consegui arrematar um imóvel na Caixa e não teve problema nenhum. Parabéns, você teve muita sorte. Isso acontece também. A gente acabou agora, sair de uma reunião de um acordo que a gente fez com o ocupante do imóvel, que o nosso cliente, que contratou a gente depois da arrematação, rematou o imóvel e, por acaso, é um apartamento, tá? Mas esse imóvel não tinha dívida de condomínio, nem de IPTU, porque quem estava ocupando era uma locatária e ela quitava tudo. Poderia não quitar nada, e estava com uma dívida enorme, ele deu sorte. Já pegando esse caso que a gente estava na reunião, muita gente fala assim, para sair é só fazer um acordo. Na maioria dos casos, as pessoas que querem fazer acordo para sair querem cobrar um valor altíssimo. Isso acabou de acontecer. Cobrou um valor bem alto, a gente negociou por cerca de 1/3. Nosso cliente quis, porque ele tem pressa para entrar no imóvel. A gente acabou fechando agora esse acordo. Então, assim, existe possibilidade de acordo? Existe. Sempre? Não. E sempre que existe... Quando tem um acordo, alguma coisa vai ser feita, ou vão cobrar alguma coisa. Acontece também da pessoa sair numa boa? Aconteceu várias vezes aqui, mas não é regra que nem as pessoas pensam. E tem que estudar antes. Muita gente também tem feito o seguinte, acabou de acontecer com um cliente que passou a ser nosso agora. Rematou o imóvel, leilão extrajudicial, não foi da Caixa, foi do Itaú, e é um galpão. Só que esse galpão não tinha ninguém, então ele simplesmente quis entrar. Só que tá cheio de maquinário, o maquinário é de valor bem elevado. Era uma oficina de retificação, então, assim, é um maquinário pesado e ele pode simplesmente entrar, se apropriar desse maquinário? Claro que não. Nesse caso, a gente sempre faz se tiver, você já tiver o documento de propriedade, que é a escritura, ou o registro dessa escritura, a gente entrar com uma ata notarial para certificar do que realmente está lá, para depois não alegarem. Olha só, aqui tinha, sei lá, tinha uma obra de arte, como aconteceu também, num caso parecido nosso, falou que tinha um quadro lá em Niterói. Falou que tinha um quadro que tinha vários quadros, cada quadro em torno de R$ 25.000, fora o transtorno emocional. Só que ele não contava que eles tinham essa ata notarial que tem voz de fé pública para contrapor. Então não é simplesmente entrar no imóvel. Você tem que saber como entrar nesse imóvel se ele estiver vazio. Nunca recomendamos a gente entrar no imóvel sem ter pelo menos o título de propriedade e sem nenhuma garantia. Agora, vamos falar que a gente acabou de despachar um caso bem interessante de um imóvel em Angra dos Reis. E a gente despachou agora um desembargador do caso, quem despachou foi o doutor Felipe, e ele pode falar melhor, porque a gente estuda o processo antes, agora, executado, ele está sempre querendo arrumar uma coisa ou outra para não sair do imóvel, e às vezes até o próprio exequente está com algum interesse escuso. Nesse caso a gente sabe que é bem escuso. Esse caso é interessante, né, e curioso também, porque, e até
Passa a ser até um motivo de estudo a mais aqui pra gente, para entender melhor, né, que tanto o exequente, executado, muitas das vezes executado, mas exequente também pode, né, fazer ali umas artimanhas no processo, né, para poder acabar impedindo a nossa arrematação, né, a arrematação do cliente, ou tentar, de alguma forma, ganhar uma vantagem ali. O que aconteceu foi que uma semana antes do leilão, o exequente foi a juízo e pediu a adjudicação desse imóvel. O que é adjudicar? Explica para o pessoal. Adjudicar ele ter o direito dele de... Ele tem uma dívida e aí ele tem o direito de transmitir esse imóvel para ele, de pegar esse imóvel para ele. Como pagamento. Como pagamento daquela dívida que ele está executando. Então, esse imóvel, né, ele estava executando uma pessoa, tinha um valor lá a ser executado, por exemplo, 1 milhão. Estou executando uma pessoa em 1 milhão e eu encontrei um imóvel desse executado. Esse imóvel vai a leilão, o produto dessa arrematação vem para mim, que sou credor dessa pessoa. Mas eu escolhi não pegar o dinheiro desse imóvel que vai a leilão. Eu escolhi pegar esse imóvel. Então, eu escolhi adjudicar esse bem para mim. E ele fez isso uma semana antes do leilão. Ou seja, ele estava pedindo o leilão insistentemente, chegou na semana do leilão. Agora, bom, eu não quero mais esse leilão não, agora eu quero adjudicar. E tudo já estava preparado para o leilão, todos os anúncios feitos, o leiloeiro já tinha divulgado. O leiloeiro divulgou datas, tudo feito. Todo mundo que queria arrematar se preparou financeiramente, tirou o dinheiro da aplicação. Bom, surgiram diversas pessoas com interesse no imóvel, né? Já porque o leiloeiro divulgou bastante esse imóvel, né? Interesse dele também. E aí, uma semana antes, ele pediu a adjudicação desse imóvel. Esse pedido não foi apreciado pelo magistrado e o leilão transcorreu sem nenhum problema, sem nenhum vício. O imóvel foi arrematado pelo nosso cliente e foi assinado o auto de arrematação, o leiloeiro assinou, nós assinamos, o juiz assinou, ou seja, sem nenhum vício. 2 meses depois, surpreendentemente, o juiz adjudicou o imóvel ao exequente, ou seja, deu uma decisão adjudicando. E justamente esse caso nós fomos despachar hoje, eu fui lá pessoalmente despachar com o desembargador. Nós recorremos dessa decisão, obviamente, porque o auto já estava assinado pelo magistrado, ou seja, o magistrado assinou, dando o ok, né? O judiciário dando o ok para aquela arrematação, ou seja, dizendo, a arrematação não contém vício, foi tudo certo. E 2 meses depois, o próprio juiz que assinou o auto volta atrás e decide adjudicar o bem ao exequente, né? Aquela pessoa que estava executando e correndo atrás daquele dinheiro. E aí fomos despachar e... Aí é a questão, a assinatura da auto-arrematação pressupõe que ele ultrapassou aquela questão e deu por encerrada aquela possibilidade. Então ele não poderia fazer isso. Mas por que a gente está falando isso? Porque a gente enfrenta, primeiro, estudar se o processo está ok, e depois enfrentar essas intempéries que vão acontecer nos leilões. Onde acontecer? Sempre vai acontecer, sempre o executado vai falar alguma coisa, isso é normal. Isso é bom até para que a nossa audiência saiba que a gente faz um estudo prévio, dá o ok para o nosso cliente, mas mas se prepara para qualquer eventualidade. O judiciário tem essas intercorrências, tanto o exequente ou o executado, ele vai brigar para continuar no imóvel, e surgem essas situações que fogem, obviamente, do nosso estudo, mas que a gente já está preparado para enfrentar todas essas situações, né? O escritório tem uma experiência de 2 décadas aí, então se a gente já não viu de tudo, já vimos... sempre tem uma novidade, mas assim, 90% do que já aconteceu, a gente já enfrentou, a gente já discutiu esse tema. E esse é mais um, mas é curioso, mas
Nós fomos lá despachar e estamos aguardando. Isso foi hoje. Acredito que o sucesso, né, em mais uma arrematação aí vai acontecer brevemente. Sim, mas por que a gente está trazendo esse assunto? Esse assunto é pelo seguinte, porque as pessoas acham que estudou, tá tudo ok? Beleza, então quer dizer que ninguém pode alegar nada. Não. O executado vai alegar alguma coisa, geralmente vai alegar, vai, entre aspas, vai perturbar porque ninguém quer perder o imóvel. Ele sabe que deve, não diz que não deve, mas ele vai alegar alguma coisa para postergar aquela situação. É o que ele vai fazer. Ele vai querer morar de graça no maior tempo possível, é isso. E a gente está aqui para tentar ele não morar de graça no menor tempo possível. Então, é isso. Por exemplo, uma situação que está acontecendo agora também, que é bem curiosa, o Código de Processo Civil ele diz que tem que ser intimado o cônjuge do executado das datas do leilão. Mas existe a exceção. Qual a exceção? Se ele for separado, separação total de bens, isso quer dizer que ele não tem direito sobre aquele imóvel, então não tem direito de preferência. E também nos casos em que o cônjuge, mesmo com comunhão parcial, não tem nenhum direito sobre o imóvel. Exemplo, o cara comprou em 2004 e se casou em 2009. O cônjuge não tem direito sobre aquele bem, não se comunica. Então, nesses casos, não precisa ser intimado o cônjuge. E mesmo numa situação dessa, agora, aconteceu da juíza falar que tinha que intimar. Sim, o cônjuge, mesmo sendo com separação total de bens, e mesmo a pessoa não tendo nenhum direito àquele bem, mesmo se ela fosse casada com comunhão parcial. E como é que a gente faz isso? A gente resolve perante os tribunais, como foi o caso em questão. Mas isso não significa que as pessoas não vão alegar nulidade. E essa nulidade pode acontecer de ser acolhida em primeira instância, a gente tem que resolver na segunda instância, como foi o caso, porque erros acontecem. Então, o judiciário não é passível de erro. Por isso que existe a revisão no tribunal, e a gente está preparado para sempre correr atrás em defender. Então, por que a gente está falando também por isso? Porque muita gente acha, mas se já teve o leilão, significa que está tudo sanado, ninguém pode alegar mais nada. Não, não é assim. Isso é o que eu acho que algumas pessoas vendem por aí, para vender facilidade, aquela historinha que a gente conhece. Mas não é bem assim. Se você está comprando um bem mais barato, você tem que saber que aquilo ali tem um valor. E o valor é que tem uma dificuldade, que se todo mundo não visse dificuldade nisso, não tivesse nunca nenhum problema, todo mundo ia arrematar imóvel no leilão, não ia ter vantagem nenhuma, nunca ia sair por valor menor do que o mercado. Então, é essa dificuldade que gera o deságio para você conseguir arrematar um imóvel e ter uma rentabilidade. Então, faz parte do negócio, faz parte do jogo. O importante é a gente saber as regras do jogo, estudar muito bem as regras do jogo e poder jogar da melhor forma dentro desse campo. Tem mais alguma coisa que você costuma ver? Aliás, tem muita coisa que você costuma ver. Muita coisa, tem bastante coisa. Que você queira destacar? Eu lembrei aqui, Rafael, da questão, até voltando um pouco, você falou que aconteceu até com a Maiara, que foi do acordo que foi feito agora para a desocupação desse imóvel, que também é uma análise que nós fazemos. Apesar de ser uma análise jurídica, é uma análise financeira também para o nosso cliente. Sim. Colocar no papel e passar para o cliente, olha, a situação é essa, tipo, se tivermos que entrar com uma ação de emissão na posse, teremos esse custo com esse prazo, sim. Entendeu? E aí é uma análise financeira também que a gente faz para passar para o cliente, olha, a pessoa está querendo isso, a gente pode ajudar nisso, né? Ou não, ela está querendo muito, é melhor entrar com a ação de emissão para retirar essa pessoa. Sim. Então isso também é uma análise financeira que a gente passa para o cliente, além da jurídica. Sim, por exemplo, esse caso agora, para a gente chegar no valor do acordo, a gente verificou. Para entrar com a ação de emissão da posse, a gente vai ter que pagar tanto de custos. Sei lá, R$2.000. Exemplo, tá? R$2.000 de custo. Tudo bem, custos judiciais. Mas fora isso, o nosso cliente mora de aluguel. Ele mora de aluguel, ele paga, exemplo, R$2.000 de aluguel.
Se ele demorar 3, 4 meses para ser emitido na posse, 4 meses para ser emitido na posse, são R$ 8.000, mais R$ 2.000, são R$ 10.000. Então, até quanto vale a pena? Pagar R$ 3.000? 3 para pessoa. Então, assim, Exato. entendeu? Isso aí é essas análises que a gente faz. Exato. E a análise financeira, às vezes, permite a gente transformar um parecer que a princípio seria negativo num parecer positivo. Por exemplo, nas arrematações, nos leilões extrajudiciais da Caixa. A Caixa, de uns tempos para cá, ela vem colocando no edital que o arrematante ele é responsável, sim, pelo pagamento dos débitos condominiais, mas até o limite de 10% do valor da avaliação do imóvel. Então, o que a gente precisa fazer? Às vezes a gente não consegue contato com a administradora do condomínio, a gente não consegue levantar exatamente qual é o valor do débito, mas a gente consegue ter acesso ao valor da avaliação daquele imóvel para saber qual é o limite o limite real que o arrematante vai assumir. Então, às vezes, a avaliação do imóvel foi baixa, e aqueles 10%, que é o teto que ele vai responder, ainda justifica a arrematação. Então, por mais que a gente não saiba qual é o valor total do débito, a gente sabe até onde vai a responsabilidade do arrematante e a gente diz, olha, por mais que o débito eventualmente seja elevadíssimo, você só vai responder até aqui. Então, até aqui ainda vale a pena. Então, a gente dá uma situação que seria a princípio negativa, a gente faz essa análise financeira e transforma esse negativo em positivo. Sim, isso é bem importante. E essa análise vai para o pessoal do comercial, e o pessoal do comercial faz o levantamento do valor de mercado mesmo do imóvel. A gente tem algumas ferramentas para isso. E compara, olha, pelo valor, até pelo valor de X, mas assumindo tanto de condomínio, tem a viabilidade, exemplo, de 40% em relação ao valor real de mercado. Então, tá ok para participar. Agora, se ficar acima desproporcional, por exemplo, 20% de margem, a gente já corta e já fala para o nosso cliente, ó, não faz muito sentido, vamos partir para outra, que leilão tem todo dia, tem muitos, todo dia, toda hora, então é melhor participar de uma situação mais propícia. Tá, esses são alguns algumas questões, a gente tentou fazer um bate-papo, para eles passarem o dia a dia, que a gente está o dia todo vendo isso, com a nossa equipe. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, siga a gente e clica aqui. Abraço.